dia. Bom dia. Então, deixa eu compartilhar aqui. Não tá vendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, tá conseguindo enxergar bem aí já? Com um olho só, porque o meu olho direito tá, não enxergo nada. Eita. Ah, é? Só vultos. Mas vai ficar bom. Vai Com ficar bom. certeza. É um período ainda recente, né? Essa É. semana, né? Tá. F5. Tudo bem? Dá para enxergar todo mundo? Uhum. Eu estou baseando nessa passagem, mas a gente vai ler várias outras passagens, tá? É que a passagem de Gênesis 5, 24, se vocês puderem abrir, ele fala assim, só fala um pouquinho do Enoque, né? O Enoque não tem muitas informações sobre ele, mas o que está escrito sobre ele é que ele foi uma pessoa que na geração dele, em que todo mundo estava distante de Deus, né, praticamente, o Enoque, ele fala assim, no versículo 24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. Ele e o Elias foram as duas pessoas que a Bíblia relata que não viu a morte, né? Aqui, Enoque, ele não foi embora tão cedinho, né? Deixa eu passar para você. Naquela época, eles viviam muito tempo, né? Mas Adão e Eva, eles tinham saído do paraíso, já estavam vivendo fora do paraíso, e naquela época as pessoas não estavam buscando muito a Deus, né? Mas Enoque, na geração dele, ele foi uma pessoa temente, foi uma pessoa que estava cumprindo e andando né, de acordo com a vontade de Deus, tá? Ele foi acho que ele foi avô, Enoque, Jerusalém, Metusalém, Lameque, e depois veio Noé, tá? Então ele foi o tataravô, né? Noé, Lameque, Metusalém, Lameque, Metusalém, tataravô, tataravô. Foi um pouquinho antes, tá? Então, para você ver como que ele foi levado com Deus numa época em que o povo estava corrompido, né? Era uma geração corrupta, uma geração iníqua que estava longe de Deus, tá? Tanto Enoque como Noé, né? Foram pessoas que agradaram a Deus e andaram com ele, tá? Então, aqui a gente não sabe exatamente como ele viveu, assim, detalhadamente, né? Porque a citação é tão pouca sobre ele, mas na geração dele, ele foi distinguido das pessoas daquela época, porque ele tinha essa comunhão com Deus, tá? Então, Enoque agradou o coração de Deus, e então ele foi levado para junto com Deus, que fala que ele viveu 365 anos. É bastante, né, em relação à nossa época, mas naquela época em que eles viviam 800, 900 anos, 365 era metade, né, praticamente. Menos que a metade, um terço, talvez, daquela época, mas ele talvez influenciou Noé, né, e
mas ele foi levado junto com Deus, tá? Eu coloquei aqui assim, andar com Deus é importante para nós entendermos que é a gente estar de acordo com Deus. Então, Enoque foi uma pessoa que andou com Deus e foi temente e andava em concordância com tudo aquilo que Deus queria, tá? Abraão foi o pai, né? A gente fala que é o pai da fé. E ele, aqui em Gênesis 18 e 17, mostra como Deus compartilhava com ele as coisas que ele queria fazer, né? Os planos e os propósitos que ele intencionava. Então, Deus compartilhava com Abraão as coisas, então Abraão foi chamado amigo de Deus. Tá? Então, aqueles que têm esse coração voltado é que andam com Deus. Moisés também foi escolhido, né, para tirar o povo do Egito. E aí, na passagem de Êxodo, foi uma conversa que Moisés teve com Deus, então mostrando a participação que ele tinha nos planos que Deus tinha para fazer, e ele conseguiu suplicar pelo povo para que Deus não destruísse, né? Então, de mudar a ira de Deus sobre as pessoas que ele iria destruir, tá? Então, assim, para ver a intimidade que eles tinham e o companheirismo, né? A forma como eles caminhavam junto com Deus, tá? Então, para a gente poder caminhar com Deus, a gente tem que estar de acordo com Ele, como esses homens estiveram. Então, algumas condições para a gente andar com Deus. Então, vamos ver. Primeiro, andar segundo o Espírito. Romanos 8,4 fala assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, existe aqui, Paulo está descrevendo duas classes de pessoas. As pessoas que vivem segundo a carne e as pessoas que vivem segundo o Espírito. As que vivem segundo a carne, que é assim, aquelas pessoas dominadas pela natureza humana, pela natureza pecaminosa, tá? E que vivem conforme os desejos da sua carne. Então, em Gálatas 5, 19 e 21, ele fala quais são essas obras da carne. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo explica também que não tem como a gente obedecer à carne e ao espírito ao mesmo tempo. Então, ou você vive segundo a carne, ou você vive segundo o espírito. Tá? Então, em Gálatas mesmo, ele fala que o espírito luta, né? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se você não deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, você está sendo guiado pelos desejos pecaminosos da sua carne. Mas se você deixar que a carne, né, o desejo da carne morra e deixar que o Espírito vivifique em você, então você pode andar com Deus. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Para a gente poder caminhar com Deus, a gente tem que deixar que o Espírito Santo de Deus nos ajude a fazer mortificar os desejos da nossa carne. Se você
Esse daí é uma luta diária, tá? Que a gente tem que estar se entregando a Deus, desejando, né? Porque enquanto a gente estiver na carne, a gente vai ter essa luta de muitas vezes, né, nosso desejo carnal querer sobressair sobre aquilo que o Espírito Santo pode estar nos dirigindo, tá? Então, constantemente a gente está reconhecendo o senhorio de Deus para poder realmente que as obras da carne possam ser mortificadas, né? Então, assim, Jesus Cristo morreu na cruz para que a gente tivesse vitória sobre essa inclinação da nossa natureza pecaminosa. Tem muito mais coisas que a gente pode estar falando mais profundamente sobre essas coisas, mas hoje vou citar só isso, tá bom? Você pode, durante a semana, estar pesquisando mais a fundo e lendo Gálatas, Romanos, tá? Para você estar buscando essa direção do Espírito, de como a gente poder estar buscando ser guiados, ser cheios, né, do Espírito Santo, tá bom? Então, o primeiro requisito da gente andar com Deus é andar seguindo o Espírito Santo. Segundo, é andar em amor. Também já preguei bastante sobre isso. Não é uma tarefa muito simples. Assim, é fácil para a gente falar, mas para a gente viver assim, jamais é um desafio, né, para nós. E andar em amor, Efésios 5:2 diz, e andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui fala assim, nós temos que amar como Cristo amou. Então, assim, amar do jeito que a gente ama é uma coisa, mas amar como Cristo amou, que se doa, que se entrega, que se sacrifica pelo outro, já é um desafio muito grande para nós, né? Mas esse é o objetivo da nossa caminhada com Deus, né? De estarmos andando em amor como Cristo nos amou. Então, eu coloquei ali João 12:26, que é demonstrando o nosso amor, né, em serviço para os outros. Deixa eu ver onde que está o versículo. João 12:26 diz o seguinte: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Tá? Então, assim, a gente não gosta muito, né, de servir os outros. A gente gosta mais que os outros nos sirvam. Mas Jesus nos deu exemplo da gente poder estar realmente tendo esse coração de servo, de poder colocar sempre o outro acima de nós mesmos, né? Então, não precisa ser uma coisa grande, né? Mas nas pequenas coisas nós podemos estar servindo ao próximo. Aqui eu coloquei assim, o amor aceita os que falharam contra nós. Em Gênesis 45:4, coloquei aqui tá meio bagunçado. Gênesis 45:4 fala da história de José com seus irmãos. Então, lembra que José foi vendido pelos irmãos e ele, depois de ser vendido, foi preso, sofreu, né? Foi acusado injustamente também antes de ser preso, né? E aí, depois de um bom tempo, ele chegou a ser governador do Egito. E aí, quando ele teve o reencontro com seus irmãos, que o venderam para ser escravo no Egito, ele perdoou, né?
Então, Gênesis 45:4 é a fala de José que ele disse aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos, e eles te chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Foi aí que ele demonstrou seu amor para os irmãos, perdoando aquilo que eles fizeram contra ele, tá? Então, eu acho que o perdão é uma das formas mais sublimes da demonstração do amor que a gente pode ter pelas outras pessoas. Então, a gente amar aquele que machucou a gente amar aquele que não é legal conosco, é uma forma grandiosa da gente poder estar demonstrando o amor, tá? Lucas 10, 30, 37 é a passagem lá do bom samaritano, tá? Que Jesus explicou que nós devemos amar uns aos outros, sermos bons, assim como aquele bom samaritano naquela história, né? Fez com aquele judeu que estava caído, machucado, né? Então ele cuidou, pagou todos aquilo que precisava, sem se importar se ele era eles eram considerados inimigos, né? Então, aí em Lucas 6, 31, 35, fala que a gente tem que amar. O que adianta a gente amar aquele que a gente gosta, mas o amor, como que fala? O teste do seu amor é se você consegue amar até os seus inimigos, tá? Então, Lucas 6, 31 a 35, que fala que a nossa recompensa será grande se a gente conseguir também amar, fazer o bem para os nossos inimigos. E aí, nessa quarentena, como tem sido o seu andar em amor? De aceitar aqueles que estão do seu lado, de caminhar, ter paciência, perdoar. Então, esse como que fala, uma das características da gente poder estar caminhando com Deus, a gente saber andar em amor. Porque tem aquela passagem lá em 1 João que fala assim, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Né? Então, andar em amor para a gente poder andar com Deus. Né? Então, é uma característica importante na nossa caminhada com Deus. Terceiro, andar em santidade. Hebreus 12, 14. Essa passagem sempre mexeu muito comigo, né? Que ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes a gente pensa assim: já aceitei Jesus, então tá tudo pronto, já tá bom, né? Já vou para o céu. Mas Hebreus sempre me inculcou, porque ele fala que se você não buscar a santificação, você não vai ver o Senhor. Então, é um requisito importantíssimo, né? A dona Seco andou compartilhando com a gente, com os versículos, a gente está buscando essa santidade. A nossa igreja tem essa característica, porque a gente tem isso no nosso nome, que holiness significa santidade. E ser santo é a gente estar separado do pecado e consagrado totalmente a Deus. Não quer dizer assim que a gente nunca vai fazer mais nada errado. A carne é fraca, a gente vai tropeçar e cair, mas importante é a gente estar seguindo os propósitos de Deus, que é buscando essa santificação. Tá? Então, assim, esse também é um assunto que dá para a gente conversar muito profundamente, da gente estar buscando formas de como a gente está aprendendo, da gente estar crescendo. Tá? Então, Efésios 1, 4 fala... Peraí, desculpa, eu estou me perdendo aqui.
Efésios 1:4 fala assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando Jesus veio nessa terra, o propósito dele foi para que nós pudéssemos ser santos. Mateus 1:21 fala assim: ela dará à luz a um filho, quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o propósito de Deus, desde o começo, foi para que nós pudéssemos sermos salvos e livres do pecado, sermos santificados. 1 Coríntios 1:2 fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos santificados em Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz, não foi só para nos limpar dos pecados, mas para que nós pudéssemos ser santificados. Sem ele, nós não podemos, não conseguimos sermos santos, né? Aí, 2 Timóteo 2, 20 e 21, fala assim: numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, terá vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, se você não buscar essa santidade, estar sempre se renovando em Jesus, né? Não pode ser um vaso útil nas mãos de Deus. Se você não tiver santidade, você vai ser vaso para desonra, não vasos para honra. Não tem, vai ser um vaso inútil, né? Aí outro item: sem a santidade, ninguém consegue ter intimidade nem comunhão com Deus. No Salmos 15:1 fala: quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente, pratica a justiça de coração e fala a verdade. Então, para a gente poder ter essa intimidade, comunhão com Deus, a gente tem que buscar essa santidade. E, como disse, em santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu lembro que tinha um rapaz que ele tinha uma dificuldade muito grande para aceitar Jesus. Ele era filho de cristãos, mas ele não conseguia, assim, ele mesmo não conseguia entregar o seu coração para Deus. E um dia, estava conversando, todo mundo tentava explicar todas as formas, por que ele precisava de Cristo, e um dia ele falou assim: eu não quero ser crente, porque eu não quero ser como meu pai. Aquilo me chocou muito, porque o pai dele era da igreja, tudo, né? Mas aí eu entendi, né? Que a luta dele não era com Deus, a luta dele era por não ver as pessoas santificadas, entendeu? A luta dele era ver que se ele tornasse crente, ele ia ser igualzinho, com as mesmas coisas, então não teve mudança de vida. Então a santidade reflete a vida de Deus em nós, né? E sermos santos, sermos entregues nas mãos de Deus. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa certinha. Eu já vi tanta gente certinha que seria mais religioso do que santo, né? Então, ser santo é ter a presença de Deus na sua vida, é estar entregue para Deus, né? É uma obra do Espírito Santo em nós. A gente não se santifica sozinho.
A gente busca essa santidade em Deus e Deus nos santifica. É Cristo que nos santifica, tá? Então, esse também é um assunto que dá para a gente conversar muito mais e detalhadamente. Talvez mais tarde a gente fale mais um pouco sobre isso. E Deus nos criou para que a gente fosse mesmo esse povo santo. Deus quer que nós tenhamos esse coração puro, né? Para a gente poder estar na presença sempre dele. E Deus escolheu, por exemplo, várias pessoas que queriam andar com Deus, que queriam ser como Deus, e que, apesar do povo, naquela época em que eles viviam, ser um povo corrompido, cheio de pecados, eles decidiram ser, assim, ser devotos, né? Ser dedicados, ser, assim, submissos à vontade de Deus, né? Então, essa santidade que Deus nos dá, através da gente estar ligados a Ele, separados para Ele. Então, tem mais passagens que falam sobre a santificação e essa presença, né, de Deus em nós, mas a gente vai estudar isso mais tarde, depois. Tá? Então, o importante é saber que para a gente andar com Deus, a gente tem que estar andando em santidade. Último, quarto, andar em humildade. Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Quando Jesus pregou lá no Sermão dos Montes, lá em Mateus, que ele falou assim, aquilo que define o caráter do verdadeiro discípulo é ser humilde de espírito. Então, Mateus 5:3 fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, vamos dizer, a virtude principal para a nossa comunhão, para a nossa vida com Deus. Jesus, em Filipenses, é o exemplo maior dessa humildade. Ele, que era Deus, não usurpou esse direito de ser chamado, né, de ser Deus, mas ele se humilhou e se fez em carne, né, para mostrar que ele, para fazer como nós, então ele deixou a sua glória, deixou todas as suas coisas para poder se humilhar, para poder andar conosco, para poder nos ensinar, para poder nos mostrar. Então, exemplo de humildade a gente pode ver em Jesus. Em João 13, de 1-17, que eu coloquei essa figura aqui, como Jesus mostrou para os seus discípulos que queriam ser o melhor, que queriam ser destacados no meio entre eles, lá dos discípulos, eles queriam saber quem era o maior, e Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então, Jesus mostrou que a importância da gente ser humilde, porque quando a gente é humilde, a gente vai buscar a verdade realmente, né? E vai estar sempre se colocando de forma verdadeira diante de Deus, né? Então, se a gente não tiver humildade, a gente não vai poder reconhecer os nossos próprios defeitos, a gente não vai reconhecer o nosso próprio pecado. Então, a característica daquelas pessoas que andam com Deus são aquelas pessoas que entendem suas verdades, entendem suas limitações, seus pecados, e aí, né? Aí eu não coloquei aqui, mas em Tiago
4, 6 a 10 fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Se você não tiver humildade, você não pode aceitar a salvação de Deus, né? O orgulho vamos dizer assim, é o pecado que nos separa de Deus, né? Que nos impede de reconhecer que a gente precisa de Deus, tá? E eu acho que é o primeiro passo para a gente poder estar caminhando mesmo com Deus. A gente reconhecer que a gente não é nada sem Ele e que nós precisamos dele. E, assim, aqueles que não têm humildade, não tem como Deus trabalhar com a vida da pessoa, né? Então, Deus está nos moldando, Deus está nos tratando, e a humildade permite da gente reconhecer, da gente se colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos ajude, né? E a gente vê assim, nesses tempos da quarentena, tem sido um dos testes maiores de Deus, da gente poder estar se humilhando na presença dEle. Então, agora, não mais para se mostrar para ninguém mais, mas é você com Deus, né? De você estar realmente se quebrantando e se sujeitando a Deus, tá? Quando a gente se humilha diante de Deus de uma forma voluntária, é aí que Deus pode tratar, é aí que Deus pode mover nas nossas vidas. Tá? Então, a chave para a gente andar com Deus é a gente estar em humildade. Vários versículos na Bíblia mostram que não tem ninguém que seja maior e melhor do que Deus, né? Então, a gente não é nada perto dele. E isso revela a grandeza de Deus e a forma como nós somos pequenos e insignificantes. Então, isso nos ajuda a reconhecer e nos ajuda a ter humildade, tá? Quando a gente consegue olhar para quem Deus é, da forma como Ele é e para como a gente é. Todos esses itens não são itens fáceis para a gente estar caminhando com Deus, né? Mas nessa manhã, que a gente possa parar, pedir para Deus nos mostrar as áreas em que a gente precisa ser tratado e talvez a área que a gente está sendo falho e que a gente precisa dele. Então, eu queria que você pensasse. Qual a área da sua vida que você precisa que Deus trate com você? Andar no Espírito, andar no amor, andar em santidade ou andar em humildade, né? A gente está sendo constantemente trabalhados e tratados por Deus, né? E esse processo não vai acabar até a gente se encontrar com Deus, né? Então, que Deus possa achar em nós esse coração humilde para Ele poder ter espaço, né, para fazer a obra dele nas nossas vidas. Vamos orar?